professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E agora a gente vai ver aspectos físicos da África, clima e vegetação. Bom, a vegetação da África e o seu clima ele é muito ligado ao seu posicionamento geográfico. Como a gente tinha mais ou menos comentado, a África ela é cortada pelo Equador. Então aqui ele meio que divide a África ao meio. Dá pra você mais ou menos ver como se tivesse uma foto espelhada. Então a gente vê mais ou menos os mesmos domínios climáticos para baixo que a gente vê para cima. Então essa região aqui em verde é o clima equatorial, típico de uma região do Equador. Como é que funciona o clima equatorial? O clima equatorial é um clima com grande índice de chuvas, temperaturas altas, né, chuvas bem distribuídas ao ano inteiro. Seria mais ou menos o clima que a gente vai encontrar no norte do país, norte do Brasil. Então, típico dessa região. O clima tropical, que vai ficar nessa região aqui e que vai ser influenciado também com a existência de correntes marítimas. Então, aqui a gente tem uma corrente fria também, e aqui a gente tem uma outra corrente fria, que é a corrente fria de Benguelas. Aqui a gente tem a corrente fria das Canárias, que vão contribuir para a formação de 2 desertos, que é onde a gente vê aqui com esse laranja, essa cor aqui no laranja. Então aqui a gente vê o deserto de Kalahari, que vai sofrer influência da corrente de Benguela, lembrando que a corrente fria sempre vai retirar a umidade, né, vai dificultar o processo de chuvas dentro do continente, né, até mesmo por causa de uma questão térmica, né, mais difícil que se forme chuva. Então ela vai ajudar aqui. E aqui a gente vê o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Lembrando aqui que essa linha fraca que está vendo aqui é o rio Nilo, que atravessa o deserto do Saara. Aqui a gente tem regiões de fronteira, né? Geralmente é normal, mesmo quando você vê uma região desértica, você vê zonas de transição, que são essas cores aqui mais em amarelo, mais claro, né? Que são típicas dessa região. Essas questões aqui são provocadas, né? Esse clima aqui é provocado pelo relevo. A gente viu que tem algumas regiões ali que são mais altas, né? Apesar do relevo ser mais aplanado, que são frios de altitude, né? São climas que são influenciados pela altitude e também é um fator que também vai influenciar. Sobre o subtropical, os extremos vão assumir essa questão, né? A gente tem subtropical e mediterrâneo também que vai influenciar. Então a gente vê aqui que tem uma boa divisão. Já desse lado aqui a gente tem uma corrente quente que vai levar a pluviosidade. Então a gente vê que essa costa aqui, essa costa oriental, é bem mais úmida do que a região do deserto de Benguela. E aqui também a ilha de Madagascar também vai sofrer esse tipo de influência dessas correntes. Então essa relação aqui que a gente pode ver: clima equatorial, altas temperaturas, tropical, médias, temperaturas um pouco mais baixas, né? Você tem 2 estações definidas, frio de altitude, né? Você vai ter invernos frios com chuva, pouco superior às áreas tropicais, verões quentes no Mediterrâneo e secos, invernos brandos e chuvosos, é típico do clima mediterrâneo. Semiárido vai apresentar aquelas, mais ou menos o que a gente entende no sertão, né? Então apresenta chuvas bastante irregulares, de baixo índice pluviométrico, né? Médias térmicas mais elevadas. E o clima desértico tem a definição de desértico que a gente entende: alta amplitude térmica, diária, típico de uma região que não tem água. Lembrando que a água é um regulador térmico, então ele vai controlar, a água demora mais a aquecer, mais a esfriar. Então quando você não tem água no ambiente, a temperatura durante o dia é muito alta, durante a noite é muito baixa, porque ela perde durante todo o calor. Então o calor muito quente, forte, e pouquíssimas chuvas raras, chuvas que a gente tem, exceto quando você tem aí alguma questão. Então essas são as definições que a gente tem do clima e a gente vai relacionar isso com a vegetação. Tá? A vegetação vai seguir mais ou menos o mesmo sentido. Então a gente viu aqui que você tem o deserto, então você tem a ausência aqui de vegetação. A região centro é uma região equatorial, então você tem floresta equatorial. Aqui você tem florestas tropicais, né, típicas disso. Regiões de savana, que estão na área de transição, né, entre uma e outra. Tá? A gente tem alguma vegetação mediterrânea, onde você tem o clima mediterrâneo. E a vegetação de montanha, onde você tem um clima de frio de altitude, né, frio de montanha. Então, elas vão seguindo, como a gente viu, a vegetação está muito ligada com as condições climáticas. Se você tem uma vegetação tropical, ela não vai se adaptar num clima desértico, ela vai desaparecer, ela não vai ser selecionada para o clima desértico. Se tem uma região de alto índice pluviométrico, uma vegetação de savana provavelmente não iria se desenvolver, porque ela ia receber um índice de chuvas muito superior ao que ela pode, né? É muito comum as pessoas matarem cactos porque botaram água demais. Isso é típico dessa região. Então,
é mais ou menos como a gente vai ver a distribuição da vegetação seguindo o clima. Sempre lembro disso. E também vai seguir mais ou menos aquela linha espelhada. A gente está olhando aqui, que aqui é a linha do Equador. Seguindo para cá, a gente tem mais ou menos a mesma disposição de cores que a gente vê para baixo. Significa que o fato de você ter Equador e trópicos, né, vão ajudar a gente a entender essa disposição climática também. Então é assim que a gente vai olhar, tá? O posicionamento vai se manter assim e a gente vai entender um pouco melhor a dinâmica climática e de vegetação, o que a gente chama de domínios morfoclimáticos dessa região. Tá? Savana lembra um pouco a caatinga brasileira, né? Seria o nosso equivalente. Então você vê que tem uma região, uma vegetação arbustiva mista, que significa que você tem ali alguns arbustos, gramíneas, né? Troncos menores, são árvores de médio porte, tronco retorcido, porque você tem aí um regime pluviométrico não tão fixo, né? Você tem uma grande variação de chuvas ao longo do ano. Os oásis são encontrados em regiões desérticas algumas vezes. Você tem por algum motivo, ou porque você tem uma região que tem acesso a uma água subterrânea, por alguma razão você tem surgimento de oásis. Às vezes os oásis podem acontecer do nada, é muito comum que você possa encontrar isso nessas regiões, né? São típicas dessa região, são caracterizadas por ter uma vegetação no meio de uma região deserta. Não é uma vegetação equatorial, mas você consegue desenvolver algum tipo de vegetação. Bom, a paisagem vegetal africana. As áreas desérticas, chuvas além de escassas, são bastante irregulares, típicas dessas regiões com pouca chuva, né? Então a vegetação não vai existir, ela é uma vegetação inexistente, exceto os oásis, que são exceções ali por questões de água subterrânea, né? São questões muito pontuais, mas você não tem vegetação porque é muito difícil uma vegetação se acostumar e se adaptar a uma diferença climática tão grande assim. Então é bem típico dessa região, tá? E o clima desértico ele vai existir também nessas regiões. Então a gente sempre vai relacionar o clima e a vegetação. Lembrando aqui, ó, que clima desértico é marcado por grandes oscilações de temperatura durante o dia, amplitude térmica diária, não anual, tá? Então, durante o dia, o forte calor faz com que a temperatura atinja quase 50 graus e à noite a temperatura cai bruscamente, chegando a menos 15. Então é muito difícil que você tenha uma vegetação que se desenvolva nessas condições. Então essa é a forma como que a gente vai ver a distribuição climática ou fitobotânica ou de domínios morfoclimáticos do continente africano. Essa grande extensão territorial que a gente tinha visto é uma extensão territorial que vai dar possibilidade desse tipo de variedade. Se você for olhar, por exemplo, o continente europeu, você não vai encontrar essa grande diferença. Você tem aí uma diferença do clima da Alemanha para o clima da Europa, para o clima da Espanha, mas você tem aqui uma presença, uma aproximação territorial muito grande, né? Então, obviamente que o clima também vai ser um pouco mais homogêneo. Quando você vai olhar a África, você vê essa grande variedade. Isso vai influenciar na possibilidade de atividades econômicas também. Então tem muita produção agrícola na África por causa disso. E a gente vai entender um pouco mais desse processo, né? Inclusive entender um pouco mais do processo geológico para também entender um pouco mais do processo humano mais para frente. Então esse é o panorama geral da característica da África para a gente entender um pouco mais como se divide, como se entende esse continente que tem tantas dificuldades e tantas características interessantes para a gente estudar. Espero que tenha ficado claro.